Fala galera do Crazy Cinema, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Falei que só voltaria aqui no canal para gravar um vídeo novo quando tivesse algo muito interessante, um filme que me chamasse muita atenção, né, para isso. Então, ontem, quando eu falo ontem, eu falo 25 de novembro, 25 de novembro, eu assisti Napoleão. O filme de Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby. Na direção a gente tem Ridley Scott e no roteiro a gente tem o David Scarpa. Então, assim, já falando sobre roteiro, sem mais delongas, a gente vai falar já sobre o roteiro, bem problemático, um roteiro bem assim, cheio de, não vou dizer que furos, porque são coisas históricas, né? Enfim, mas um roteiro em alguns momentos muito corrido, tipo assim, resolve muito rápido esse problema. Em outros momentos ele dá uma ênfase a problemas que não, sabe, não deveriam ter tanta ênfase assim. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, né? Já tô avisando logo também, mas é basicamente isso. A gente tem um roteiro muito corrido em algumas partes, um roteiro muito devagar em outras. Tem alguns diálogos interessantes, né? Ah, mas assim, eu honestamente falando, o roteiro é muito fraco. Não faz jus à qualidade do Joaquim Phoenix, a qualidade da Vanessa, não faz jus aos personagens, né? E a gente tem o Joaquim Phoenix como o Napoleão Bonaparte e a Vanessa como Josefina. E assim, sabe, não orna. Em alguns momentos eu sinto que eles querem trazer como se fosse um filme de romance em algumas partes, mas não dá muito certo. Acredito que muito também se dê pela questão do roteiro, né? Que tem esses furos aí. Ah, acredito também que essa questão de trazer para um filme mais romântico em algumas partes não combine com a essência do filme em geral. Fora que algumas partes históricas ficaram muito a desejar. Por exemplo, a parte que ele se coroa. And place it atop my own head. Isso, gente, não é spoiler, tá? Isso é história. É só ler um livro de história e vocês vão saber o que eu tô falando. Então, na parte que ele se coroa lá, isso tem um peso muito grande pra história e eu senti que não foi tão levado a sério no filme assim. É como se ele só botasse e é isso aí, acabou, legal, beleza. Mas pro conceito histórico, isso é realmente muito importante. Essa passagem do Napoleão. Ah, a gente tem a parte das guerras, que assim, deram muita ênfase na guerra perdida por Napoleão, nas guerras perdidas, mas foi um cara que liderou mais de 60 guerras não, mas mais de 60 batalhas, né? Foi um cara que liderou muitas batalhas e foi bem sucedido em algumas, apesar de ter matado, sido responsável por mais de 3 milhões de mortes, né? De soldados e etc. Foi um cara que foi bem sucedido, sim, no que ele queria. É tão tal que ele veio do nada e conseguiu muita coisa, né? Enfim, se tornou um imperador. Então, acredito que muitas coisas tenham sido meio que deixadas de lado, o que não faz sentido nenhum, historicamente falando. Como o diretor, eu vi muita gente falando sobre as questões históricas e o diretor rebateu dizendo que ninguém estava lá, então ele fez o que ele achou que fosse possível, o que ele leu, enfim. Mas a questão não é essa, a questão é a importância que não foi dada naquele momento. Eles mostram muito o fracasso do Napoleão, mas não mostram as vitórias que o Napoleão teve. É como se a gente quisesse ver mais sobre o Napoleão vitorioso, aquele cara estrategista, e a gente não consegue, a gente não tem essa visão, porque a maior visão que a gente tem o tempo todo é de um cara fracassado, é de um cara não só fracassado nas batalhas que ele teve, mas fracassado na vida pessoal, no qual ele não consegue ser de fato feliz com a sua esposa, Josephine, porque não consegue ter filho, não dá um herdeiro. Ah, ela tem seus amores, seus casos por fora, assim como ele também teve alguns. Depois ele tem que se separar dela, enfim.
Então é um cara que não consegue ser bem sucedido em nada na vida em relação, né, ao filme, assim, ao roteiro que o filme traz pra gente. O que o filme traz é um cara totalmente fracassado. General, we are discovered. Good. Eu sinto também que algumas partes deixou um pouco a desejar em relação a cortes, sabe? A gente consegue, tem umas partes que a gente consegue ver legal que aquilo ali é um dublê fazendo e depois volta, corta e volta pro Joaquim Fênix. Tem uma parte muito específica que, assim, mesmo no cinema sendo bem rápido, né, as trocas e tal, e que você não pode voltar para ver de novo, eu consegui perceber, não vou dizer qual é, mas se vocês perceberem também quando forem assistir, me chama aqui no Instagram ou comenta aqui embaixo no YouTube, mas, enfim, essa parte é extremamente perceptível de que não é o Joaquim Phoenix, e aí corta e volta pro Joaquim. Então isso acho que perde um pouco também da magia, né? Faz com que a gente consiga, lá, tô vendo ali um erro e tal. Mas em relação a isso não tira muito o brilho do filme, mas é um ponto a ser enxergado. As cenas de batalha são mais do mesmo, não tem nada de inovador, nada demais ali. Achei que em algumas partes parece que fica muito, tipo, vou esperar você atacar, vou esperar ser atacado, vou esperar você atacar, sabe? Então acho que numa guerra não funciona muito bem assim. Retreat! Nunca fui pra guerra, espero nunca precisar ir, mas acredito que não funcione assim. As pessoas atacam e não tem aquele fator desespero também, tem várias questões. Então, acho que ficou faltando um pouco ali. Passando agora pelos atores. Vamos falar da Vanessa Kirby, que faz a Josephine. Para mim, ela tá muito bem no filme. Ela tem umas partes assim, essenciais, mas ela é muito deixada de lado de uma parte do filme. Acho que da metade do filme pro final, assim, ou um pouco no terceiro ato, digamos assim, do filme, ela é deixada um pouco mais de lado, até porque o foco também vai mais para as batalhas do Napoleão e as percas e as coisas internas. Mas ela tá muito bem no filme, ela, enfim, a Vanessa é uma ótima atriz, não tem muito o que falar sobre isso. Infelizmente, como eu falei no início do vídeo, o roteiro é muito fraco, então não favorece tanto assim os personagens, né? Eu sei que a Josefina ela tem um destaque muito grande na vida do Napoleão, é tão tal que ele repete algumas vezes que ele não é nada sem ela, e é de fato visível o quanto ele ficava muito abaixo da margem quando estava sem ela, quando já tinha perdido ela de alguma forma. E isso o roteiro fez bem, sabe? Esse ponto, porque ela é realmente muito importante na vida do Napoleão. Falando de Joaquim Phoenix, o cara é uma potência. Pra mim, é um dos melhores atores que a gente tem atualmente aí no mundo. É o que eu sempre brinco, né? Eu sempre falo assim, pô, vocês já agradeceram hoje por estar vivendo na mesma época de Joaquim Phoenix, que é um cara excepcional. O que você botar pra esse cara fazer, ele vai fazer com maestria, ele vai entregar, porque acho que assim, vem da alma dele, vem de dentro. É um cara realmente muito bom. Dá até pra ver aqui do ladinho, ó, que eu tenho um quadro dele em Her e mais pra lá eu tenho um quadro dele em Joker, que são dois dos meus filmes favoritos e, consequentemente, com ele. Então, assim, eu gosto muito de Joaquim Phoenix. Mais uma atuação dele muito boa. Infelizmente, novamente, com um roteiro extremamente fraco, que não favorece nada. E era um personagem, um papel super importante, que é um dos maiores líderes aí mundiais que a gente já teve, que é o Napoleão Bonaparte. E deixou um pouco a desejar, né, nisso, mas também é aquele negócio, gente. Se você tem atores ótimos, uma história muito boa, dinheiro para colocar no filme, mas não tem uma direção boa e não tem um roteiro bom o suficiente para isso, não há quem salve, não há ator que salve o filme, tá? E essa aí entra na questão de direção também. A direção do Ridley Scott extremamente fraca, extremamente fraca. Assim, se fosse dar uma nota de 1 a 10 para a direção do Ridley Scott, eu daria uns 4 ou 5 no máximo, porque
acredito que meus amigos de faculdade fariam melhor. É isso. Principalmente com os atores que ele tinha nas mãos. Em relação ao roteiro, acho que se fosse para dar uma nota, também daria uns 4, porque ele tem pontos legais, ganchos legais, mas ele tem porque assim, todo filme tem um fio condutor. E o fio condutor desse filme, ele se perde em alguns momentos. Então, por isso que eu não acho que o roteiro seja fechadinho, o roteiro é muito fraco, o roteiro é bem, sabe, deixando a desejar mesmo. A fotografia do filme é muito bonita, em alguns momentos é bem legal. Gosto muito da fotografia do filme, principalmente na hora que colocam fogo lá. Eu não vou falar, porque também não quero dar muito spoiler, mas colocam fogo, só isso. Essa fotografia, na hora dessa parte, está impecável. Impecável. A fotografia é muito bonita, as cores são bem legais, escolheram muito bem pelo tempo, né? Enfim, existe muita parte no filme que precisava de ter dado mais importância para aquilo ali e não foi feito. Tinha uma boa história, porque a história de Napoleão é uma história assim muito boa de você entender mesmo o que se passava naquela época, como funcionava as questões de você vir do nada e tentar conquistar territórios, enfim. E aí é muito ruim você ver um filme que você esperava tanto, que estava fazendo muito barulho, vinha fazendo muito barulho, né? Pelo contexto total do filme, e quando chega no cinema, e não é isso tudo que a gente esperava, né? O trailer tá bombástico, o trailer é muito melhor do que o filme, vamos botar assim, porque o trailer geralmente são as melhores partes, né? Então, praticamente você vê o trailer e a gente já tem ali uma boa parte do filme, de coisas boas que aconteceram no filme. E o filme em si poderia ter sido resolvido em menos de 2 horas, eu acho. Em alguns momentos eu já estava sentindo que estava cansativo, algumas coisas. Na minha sessão estava bem cheia a minha sessão. E teve muita gente saindo, assim, em 2 horas de filme, muita gente saindo. Não sei se não estavam curtindo a história, estavam achando longo demais, enfim. Mas tinha gente saindo da sala e isso é muito ruim para um filme. O engajamento do filme cai bastante quando isso acontece, né? Porque é aquele boca a boca, fala um, fala para outro que não é legal, que saiu, enfim, a pessoa não vai assistir. Então não basta ter só atores bons, ter um nome grande de direção quando você não consegue ter um roteiro fechado e não consegue lidar com tudo que está sendo apresentado para você. Então, dessa vez, Ridley Scott deixou muito a desejar. E se fosse para dar uma nota, eu acho que eu daria 6 de 10, no máximo. No meu Instagram eu coloquei 7 de 10, mas eu fiquei analisando algumas coisas, pensei em outras questões. E realmente acho que 6 de 10 é o máximo que pode se dar para esse filme. Infelizmente, ou felizmente, a gente ainda tem aí Oppenheimer e a Assassino da Lua das Flores como os favoritos pro Oscar do ano que vem. E acredito que essas são as maiores apostas mesmo. O Joaquin Phoenix é muito bom, mas não chegou lá, acredito eu, para levar um Oscar. Pode até ser que seja indicado, não duvido, porque filmes com contextos históricos geralmente têm um pouco mais de abertura, né? Mas acredito que não leve, não leva mesmo. Para mim ainda é do Cillian Murphy, sem tirar nem pôr. E acho que também melhor filme, o filme do ano para mim até agora é Oppenheimer. E é isso, galera. Esse vídeo já tá muito longo, espero que vocês tenham gostado um pouco da resenha. Se quiserem também comentar, deixa aqui embaixo. Eu vou estar respondendo, a gente vai comentar junto. Eu tinha muita coisa ainda para falar desse filme, mas acho que ficou muito grande. Então é isso. Um beijo, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!